E aí, pessoal, estamos voltando hoje com o nosso programa, nosso Foco Total, e a gente vai continuar falando sobre o que a gente começou semana passada, sobre a importância da dieta para as pessoas com TDAH. E esse é um assunto maravilhoso, a gente já conversou sobre a prática, né, as dificuldades que uma pessoa neurotípica tem em relação aos seus comportamentos e como a alimentação pode afetar nisso. A gente já começou falando sobre isso semana passada. Antes da gente começar, eu queria falar sobre o nosso patrocinador. A Premium é uma empresa de restaurantes industriais que tem mais de 30 anos de experiência nesse ramo e ela trabalha em mais de 7 estados brasileiros. É uma empresa que tem muitos restaurantes e a nossa convidada hoje, inclusive, ela é de lá da Premium. A gente pediu a Premium para trazer alguém Premium para a gente e é por isso que a Premium trouxe ela, indicou ela para nós. E se você quiser saber mais sobre a Premium, é só ir lá no site somospremium.com.br. A Premium surgiu em 1990, no coração da capital paulista. E desde então realiza projetos personalizados de restaurantes e serviços de facilities para mais de 500 clientes de todos os lugares do Brasil. Na Premium, o projeto dos sonhos é real. Saiba mais. E isso mostra a Premium patrocinar um programa que fala sobre neurodivergência. O que tem a ver empresa de restaurantes industriais, neurodivergência? É para você ver a importância que a Premium dá para as necessidades das pessoas. E aí você que quer montar o seu restaurante, dá uma olhadinha no projeto da Premium lá, pede a eles um projeto que com certeza ele vai se adequar aí à necessidade da sua empresa, vai adequar à necessidade dos seus funcionários. E a gente está com a Ju aqui hoje, né, Ju? Mais uma vez estamos de volta com o nosso, com o nosso Foco Total. Semana passada a gente já começou a falar. A Ju é nutricionista, ela trabalha lá na Premium também, né? É controle de qualidade, Ju? O que você faz aí? Sim, isso mesmo. Controle de qualidade. A mulher que vai lá olhar o negócio e tal, né? Então, a pessoa que tem... Gente, isso é tão importante. Premium, muito obrigado por vocês mandaram a Ju hoje pra gente, porque realmente é importante a gente falar sobre alimentação. Eu estava falando na semana passada, e eu volto a dizer, uma cliente autista, na verdade ela não sabia que era autista, né? Ela foi encaminhada pela psiquiatra, que inclusive vai estar com a gente na próxima semana, a doutora Tainá vai falar sobre bipolaridade e sobre TDAH. Imagina aí como vai ser legal o episódio da semana que vem. Então, ela veio para avaliação, né? TDAH, até o que é, e aí a gente que faz a avaliação psicológica precisa ter muito cuidado, porque a gente está, na verdade, diagnosticando, dizendo o que a pessoa tem, né? Então a gente precisa fazer isso com muita qualidade, né? E eu prezo muito por isso, Ju. Veja, às vezes eu tenho uma dificuldade muito grande em elaborar os laudos, porque eu não gosto de ficar em dúvida de nada. Então, eu tenho que ir lá, tirar toda a minha dúvida, porque isso é importante para a pessoa, né? Veja, essa cliente, ela disse para mim assim, Cássio, nós fizemos o último teste, né, que é o teste de o ASR2, que é um teste padrão ouro para a detecção de comportamentos de autismo. Nenhum desses transtornos, como TDAH, autismo, eles são... Você pode ir lá no laboratório e dizer, faz aqui um exame de sangue para ver se eu tenho autismo, para ver se eu tenho TDAH. Não, você não vai fazer isso, né? Infelizmente, a gente não tem esse exame aí. O exame é clínico. Você vai chegar lá para o neuropsicólogo, né, como eu, você vai mostrar para ele os seus sintomas, ele vai fazer uma avaliação dentro dos critérios de diagnóstico ali do DSM-5 e vai dizer, olha, tem aqui os critérios dos sintomas que você traz, eles se encaixam nesse transtorno, e não nesse, e não naquele. Se encaixam nesse, mas tem uma comorbidade, um pezinho nesse outro, porque às vezes eles vêm juntos, né? Mas... Então ela me dizia o seguinte, Ju, Cássio, nunca fez tanta clareza, compreender que eu sou autista. Por exemplo, as minhas dificuldades de alimentação. E aí, veja, Ju, como é que ela come? Ela tem que comer no prato tudo separadinho,
E além de ser tudo separadinho, por exemplo, tem algumas coisas que ela não come porque ela não consegue aguentar a textura. Por exemplo, carne ela só come grelhada porque a textura de outro tipo de carne para ela é extremamente aversivo. O que é isso, Ju? Essa dificuldade aí? As pessoas às vezes acham que isso pode ser frescura, né? Pode ser algo que, mas por que você está querendo fazer assim? Ou porque você come assim? Você é obrigada a comer tudo certinho. E na verdade não, né? Tem algumas pessoas que têm esse tipo de Dificuldade, problema, né? Dificuldade. A gente chama de seletividade alimentar. Isso, exatamente, essa seletividade, né? Porque aí ela precisa comer determinados alimentos, determinadas texturas, e não é por conta de frescura, não, é porque ela tem essa seletividade. E aí o autista está falando isso, Ju. Veja, o autista, diferente do TDAH, ele tem problema de atenção, mas o problema de atenção do autista é porque o cérebro do autista é um cérebro conectado em todos os estímulos, ele processa os estímulos com muita rapidez e ele acolhe todos os estímulos. Então, veja, essa seletividade alimentar é justamente porque o estímulo na boca ele fica aversivo, porque para o autista, por exemplo, você não vai entender isso, mas, por exemplo, para o autista que, por exemplo, tem seletividade alimentar, uma senhora, eu fiz a avaliação dela, ela tem autismo, 48 anos, Ju. Imagina, depois de 48 anos de vida, você descobrir que as pessoas não te entendiam, não entendiam sua fala, seu comportamento, o que você queria dizer, porque você é autista. Depois de 48 anos de vida, imagina. Isso foi Imagina o que ela passou, né? Imagina. Durante esse período. Ela dizia assim, Cássio, eu não como coco. Por quê? Porque depois de um tempo, eu adoro coisa de coco. Por exemplo, sabor de coco. É maravilhoso. Mas quando que eu começo a mastigar e fica cheio de pedacinho de coisa na boca, eu fico com agonia daquilo, aquele monte de pedacinho na boca. E veja, pra gente, a gente não vai entender isso, porque a gente não tem seletividade alimentar, então a gente vai dizer frescura. Né? Exato. Mas pega um punhado de areia assim, põe na boca e mastigue. Você vai ver, vai entender mais ou menos o que é um pessoal autista sente, né, Ju? Porque, veja, a gente só sabe o que a outra pessoa tem que a gente está no lugar dela. Isso é muito importante ser dito. Porque as pessoas, elas olham para o TDAH, olham para o autista, elas olham medindo pela régua deles mesmos. E tá na hora da gente começar, a gente que é TDAH, a gente que é autista, começar a dizer, não me meça pela sua régua, me meça pela minha régua. Eu tenho uma régua que não se adequa à sua régua, porque eu sou diferente de você. Isso é muito importante, Ju. E você estava dizendo sobre essa importância do profissional entender essa dar pessoa, o né? caminho, né? E dar mecanismos, Isso. Uma vez, eu participei de uma consulta e uma pediatra falou para a mãe, né? A mãe, mas ela não quer comer arroz e feijão, ela não quer comer isso, não quer comer aquilo. E a pediatra falou, mas se ela quer comer os outros alimentos, então intensifique estes outros alimentos. Mas as pessoas falam, né? Ela não quer comer arroz e feijão, como assim? Aí ela falou, mas é dela, é normal, a seletividade é dela. Então, você tem que ofertar os alimentos que ela gosta. E não é por isso que ela vai deixar, lógico, que se tiver alguma deficiência, aí você tem que intensificar os alimentos dessa deficiência, né? Por exemplo, caberia uma suplementação alimentar aí, Ju? Isso, aí entra uma suplementação alimentar nesses casos, né? Agora, se a criança ou se o adulto está todos os exames normais, né? Se não tem deficiência nenhuma, por que ele é obrigado a comer tudo misturado, por exemplo? Ou ele é obrigado a comer o arroz e feijão que ele não gosta? Ou a carne que, né, não gosta de comer cozida, gosta de comer grelhada? Por que tem essa obrigatoriedade, né? Então, a gente tem que entender o indivíduo, como a gente falou, ele é único. O indivíduo, ele é único. Então, a gente tem que tratar ele individualmente e fazer as estratégias dentro deste indivíduo. Entendi. Né? Então, a gente tem que traçar a melhor estratégia para ele não ficar com a deficiência, né, dos nutrientes, minimizar os sintomas, né, do TDAH, do autismo, enfim, mas dentro daquele indivíduo. Com a alimentação equilibrada, a gente consegue minimizar sintomas, Ju? Sim, conseguimos sim. Como assim? Os alimentos, né? Por exemplo, vamos pensar num café da manhã,
né? Que você vai consumir um sucrilhos, que é todo açucarado? Não. Então, vamos optar por uma granola, de repente. Eu vou querer o sucrilho, porém... Claro, lógico. Então, vamos optar por uma granola, né? Vamos optar por proteínas, mais proteínas, menos carboidratos. O carboidrato, de repente, na forma mais integral, porque, né, o outro carboidrato, ele dá muito mais energia, ele vai estimular outros fatores. Então, existe sim estratégias dentro do seu dia, em todas as suas refeições, para você minimizar, né, alguns sintomas. Vamos evitar os doces, como a gente já falou, shakes e iogurtes. Posso consumir um iogurte? Pode, desde que ele tenha, né, na sua composição, algumas formas, né, um light, um desnatado. Mas a criança... Vamos pensar na criança, né, Cássio? As crianças, né, não vão gostar nunca do desnatado, né? Claro. Então, a gente traça estratégias dentro daquele contexto. Veja. Se você ficar administrando muito, ao longo do seu dia, muitos alimentos açucarados, no final do dia é uma bomba. E para dormir isso vai ser terrível, né? Exato. Veja, uma coisa que você está colocando aí que eu acho super importante que a gente frise bem essa questão é que a maneira como eu como, e a gente falou isso no episódio passado, né? Você falou sobre, por exemplo, a carne, que é uma boa fonte de tirosina, que é o aminoácido que vai ser transformado em dopamina. Isso é importante dizer, porque, por exemplo, Ju, a medicação que a gente tem no Brasil hoje, que é a primeira linha de medicação, é psicoestimulante. O que o psicoestimulante faz? Ele joga, lá na sua fenda sináptica, ele joga dopamina e noradrenalina. Mas para que o estimulante faça efeito, eu preciso ter dopamina e noradrenalina lá na bolsinha, no neurônio, para que ele possa fazer, né, a transformação, aliás, jogar lá na fenda sináptica, né? Então, é muito importante a gente entender que a alimentação, ela vai dar o extrato, né, a base. Isso, exatamente. Para que o meu corpo tenha as coisas que vão ser utilizadas. Veja, você falou sobre acácio, granola ao invés de sucrilho. Tá. O TDAH tem um problema. Controle inibitório. É um problema para a gente. Em todas as áreas. Controlar o impulso. Veja, como é que o TDAH ele pode transformar aí uma alimentação que não seria uma alimentação, entre aspas, né? Que a gente vai olhar e vai dizer, é a melhor, é o que eu quero comer, numa alimentação saudável. Então, como é que a gente pode ter essas estratégias aí de uma dieta equilibrada? Então, é aquilo que a gente disse, né, desde o começo. Alimentação mais natural possível, né, Cássio? Frutas, legumes, verduras, as proteínas em forma de ovo, carnes, né? Os laticínios, então queijos, né? Claro que os queijos mais amarelos, eles são compostos de muita gordura, então a gente, né, preferência aí uma mussarela, um queijo branco, então eu acho que o mais natural possível, né? Entendi. A estratégia na alimentação, independente se é TDAH, autismo ou uma alimentação, um indivíduo mais saudável, precisa ser mais natural, né? Veja, Ju, você está falando uma coisa que é importante. Eu tive uma cliente que foi encaminhada para fazer avaliação neuropsicológica pela nutricionista dela. Certo. A nutricionista disse assim, olha, você tem outra coisa. A gente já tentou o que a gente poderia fazer. Ao invés de dieta, planejamento alimentar, viu, pessoal? É mais importante. A gente aprendeu isso no outro episódio, né? Então, assim, eu já experimentei todos os planejamentos que eu podia experimentar com você, mas você não consegue manter o planejamento. Certo. Por conta da dificuldade de controle inibitório. Veja, isso é importante, Ju. Para mim, psicólogo, você, enquanto nutricionista, vai lá fazer um planejamento com a pessoa. Veja, quando a pessoa começa a
se controlar numa determinada área, aquele circuito cerebral vai ser utilizado pelo cérebro para outras áreas relacionadas a controle. Então, Certo. veja, quando eu tiver numa discussão, vai me ajudar? Vai ajudar. O exercício de eu escolher a comida mais natural, ao invés de comer aquela outra comida, esse simples exercício é um exercício prático de comportamento que o meu cérebro vai criar um caminho de controle. Então, veja, quando eu estou controlando a minha comida, eu também estou controlando a minha fala. E aí o TDAH que vai ter um problema, né? Dizer, pô, falei o que eu não deveria. Não. Ele vai começar a se controlar, né, em relação a isso. Então, você falou sobre as suplementações. Outra coisa importante é a prática esportiva. Sim, muito importante. Veja, mas aí, Ju, vamos ser sinceros. Eu, TDAH, vou lá pra academia, pra mim é muito ruim, é muito chato ficar ali levantando peso, não sei o quê. É muito chato. 10. E aí? O que eu faço, Ju? É assim, né? Assim como a alimentação, a atividade física também precisa ser verificada aquilo que você gosta, né? É obrigatório fazer uma academia de musculação. Não é obrigatório você fazer uma academia de musculação. De repente, uma natação, a pessoa goste mais, é um exercício que vai estimulá-la melhor, né? Vai trazer aquele... Ai, que delícia, fiz aquela atividade, né? De repente, uma dança, né? Uma dança pode ser uma opção. Também. Eu tenho os 2 pés esquerdos, pra mim não é legal. Não. Ô, Ju, e o CrossFit? Eu fiquei interessado, sabia? Antes da gente fazer o programa, a gente conversou um pouco, né, sobre a pauta do programa. E a Ju falou um pouco sobre o CrossFit pra mim. Ju, eu fiquei super interessado no CrossFit. Brilhei meus olhos, viu? Aí o pessoal do CrossFit... Sério? Porque assim, me parece que o CrossFit é uma atividade pra mim, que sou TDAH, mais adequada do que a academia. Sim. Porque, vamos, né? As pessoas, quando você fala de CrossFit, as pessoas falam, vou levantar pneu, vou subir na corda, né? É aquela coisa toda do CrossFit. E, na verdade, não é assim, né? Uma pessoa que nunca teve contato com a modalidade, ela começa iniciante, né? Tudo a gente precisa aprender. Então, não é de cara que você vai chegar no CrossFit e vai aprender a levantar peso, né? Vai levantar o pneu. E o CrossFit, ela é uma modalidade que ela é todos os dias diferente. Então, beleza. Hoje é um treino, e neste treino... Ju, eu tô procurando uma academia de CrossFit aqui em Aracaju, Ju. Pode procurar, cara. Sério? E, por exemplo, hoje, ele é um treino diferente do treino de amanhã. E no treino de hoje, você tem técnicas e movimentos diferentes durante o treino. Não é uma coisa específica, que você vai lá, fica levantando seu peso e pronto. Vai lá, vai na bicicleta e pronto. Não, são treinos alternados durante aquela hora e durante a semana. Então, ontem teve corrida, hoje não terá corrida, hoje terá outro tipo de movimento. Eu tô super estimulado, viu, Ju? Eu tô super estimulado. E é uma coisa que no final do treino você fala, ai, eu vim. Eu acredito. Serotonina eu subiu, acredito. Né? E dopamina também e tudo mais. Veja, eu tenho uma cliente que ela fazia, a Elaine, um cheiro pra você, ela fazia musculação, né? E aí eu disse pra ela, Elaine, não é o seu primeiro exercício. Você tem que procurar um outro que possa, inclusive... dar a você a oportunidade corporal de lançar a sua hiperatividade para fora. Exato. E aí, veja, isso foi muito importante, porque ela foi para o Muay Thai. E aí ela lá começou a dar os chutes, o professor dela, ela chegou dizendo, eu tenho TDAH. Ela chegou dizendo, eu tenho TDAH. O professor foi estudar o TDAH e ver como é que ele podia ajudar ela. Isso, em relação a isso, e ela hoje faz lá, ela é modelo plus size, né, mas ela faz lá o CrossFit e tal, que é super importante para ela, né? Às vezes a gente ia marcar uma reunião, ela dizia, não, eu tenho Muay Thai, né? Ju, mas também a alimentação, a gente estava falando sobre isso, ela é o extrato para a possibilidade de você ter os nutrientes essenciais para o seu corpo
ter aí os neurotransmissores, as coisas que o corpo precisa, né? Mas veja, Sim. o TDAH ele tem um problema, que é o problema da compulsão. Certo. Então, por exemplo, a gente não tem controle inibitório, então a gente... Que eu não acho que seja compulsão, Ju. Eu acho que fica assim, meio que entre o comer muito e a compulsão. Comer muito e compulsão. Eu acho que a gente fica sambando nisso. Então, assim, como é que uma pessoa com TDAH que tem esse descontrole, ela pode pensar sobre isso, sobre os gatilhos que podem desencadear compulsões? Como é que a gente pode... Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que assim, né, a compulsão, ela começa do fato de que eu não posso nada. Por isso que eu falei no início de que não existe uma dieta. Uhum. A dieta, quando você pensa em dieta, ela é restritiva, ponto. Né? Quando você fala em planejamento alimentar, já vira o gatilho na sua mente, claro, e fala, não, eu estou num planejamento. Por quê? Tudo que é restritivo gera compulsão. Então, quanto mais restritivo você estiver em determinadas situações, mais você vai ser compulsivo naquilo. Uhum. E aí, então, para a gente evitar a compulsão, precisa se trabalhar o planejamento, né? E não pode ser, você não pode comer isso ou não pode comer aquilo. Você pode comer determinadas coisas desde que seja adequado para o seu estilo de vida, desde que você tenha a quantidade correta. Então, às vezes, o paciente fala assim para mim, eu amo chocolate, né? Tá. Vamos dar o exemplo do chocolate. Eu amo chocolate, você vai tirar o chocolate de mim? Eu não vou mais poder comer o chocolate, porque é o que eles pensam, né? A nutricionista já vai tirar esse chocolate de mim. Não, eu não vou tirar este chocolate de você, mas vamos começar a diminuí-lo? Né? Vamos começar a reduzir ou vamos substituir este chocolate. Nós temos um fator de que o nosso paladar, ele para mudança, ele demora 7 dias. Então, às vezes a pessoa Sério? fala assim, eu não consigo tomar café sem açúcar, né? Coloco muito açúcar no meu café. Mas para você adequar o seu paladar a este café sem açúcar, você começa diminuindo as quantidades. Então, nos primeiros 5 dias, você diminui a quantidade do açúcar, né? Naqueles primeiros 5 dias. No 6º e no 7º dia, o seu paladar já vai estar mais acostumado com aquela diminuição. Entendi. E aí, assim, gradativamente, né? Porque não dá para ser tudo muito restrito. Ótimo. Né? É a mesma técnica, Ju, por exemplo, que eu utilizo com meus clientes para a gente manter e formar uma rotina. Veja, o TDAH, ele é uma pessoa completamente, eu costumo dizer assim, paradoxal. Nós somos paradoxais. Porque, na verdade, a gente tem uma necessidade de rotina, mas a rotina, para nós, ela é super cansativa. Fazer a rotina é super cansativa. Olha, eu tenho clientes com TDAH que deixaram empregos, assim, do nada mesmo. Ele chega ali no emprego e diz... Não quero mais. Vou pedir as contas. E pede as contas. Já chegou cliente na sessão assim, de chegar na sessão e dizer, pedi as contas. Você pediu as contas? Como assim? Não, eu pedi as contas. Não queria mais. Né? Veja, para nós que somos TDAH, a gente precisa ter esse controle, manter esse cuidado. E aí é preciso fazer isso, como você falou. Devagarzinho. Devagar. Né? Isso mesmo. Muito bom isso. Então, o conselho para que alguém, como, por exemplo, com TDAH, que eu tenho outro cliente que vai comer o chocolate e come uma barra inteira. Né? Então, o que você falou aí, é ir diminuindo naturalmente a oferta, é isso? E diminuindo. Mas também, por outro lado, Cássio, tem paciente que fala assim para mim, não adianta eu diminuir. Eu preciso retirar completamente. Certo. Aí é uma junção sua com o seu paciente. Entendi. Se o seu paciente estiver de acordo, a gente restringe, né? Porque tem paciente que fala que prefere não diminuir, porque ele não vai conseguir. Cabra macho, um cara desse. Porque eu vou dizer um negócio, que tirar assim de vez é muito complicado.
Pra Mas gente, tem TDAH é outros complicado. pacientes que a gente já estipula. Então, vamos começar a diminuição. Vamos começar a diminuir, né? Começar a diminuir esses alimentos para que você consiga que o seu paladar vá acostumando e, no final das contas, e aí o que acontece, né? Quando você começa a diminuir e não retira, a pessoa não volta mais com aquele hábito. Entendi. Porque ela diminuiu, você não excluiu. Então, ela não vai voltar mais com aquele hábito da compulsão por aquele alimento, ou comer muito naquela refeição, porque ela foi diminuindo gradativamente. E aí o cérebro, o corpo, vai entender que ela não ficou na restritivo. Ela não se Entendi. restringiu Entendi. total, né? Veja, isso é importante porque o comportamento também, de um modo geral, o comportamento ele é modulado e a gente que é terapeuta e trabalha com a linha comportamental, a gente já está chegando em 25 minutos, Ju, mas é importante falar isso, veja, a gente que trabalha com a linha comportamental, a gente precisa, a gente vai modificando o comportamento dessa maneira que você falou. Dessa maneira que você falou. A gente vai, fazendo aproximações sucessivas daquele comportamento que a gente quer. Exato. Então, enquanto TDAH, eu sei que eu preciso de rotina. Outra coisa que é importante, veja. Mas eu não consigo. Vamos tentar? Sim, exatamente. Isso é importante, né, Ju? Vamos tentar. Vamos tentar fazer dessa forma, né? Vamos alinhar. Eu acho que assim, tudo precisa ser alinhado, né, Cássio? Uhum. Né? Então, vamos alinhar desta maneira? O que isso vai te trazer de benefício? Né? Mostrar os benefícios também, né? As pessoas precisam saber quais serão os benefícios. Acho que a gente pode usar isso com a criança, né? Por exemplo, uma criança que não gosta de comer alguma coisa. Né? Com criança principalmente, né? É que o adulto, ele já está com a cultura dele mais formada, a cultura alimentar mais formada, né? Às vezes dá um pouco mais de trabalho. A criança não, a criança, por mais que as pessoas falem, mas a criança dá mais trabalho, mas não dá, porque você vai formar a cultura alimentar dela, né? Você vai formar o hábito alimentar dela. Então, dá mais trabalho, porque a criança precisa entender realmente por que aquilo, mas é muito mais fácil você garantir desde pequeno que no final das contas, no final da vida, né, ela vai estar mais adaptada àquela situação. Entendi. Então, veja, para os pais, é muito importante que os pais eles apresentem os alimentos aos filhos e expliquem para os filhos, né? Filhos, você precisa comer isso por conta disso, por causa disso. E também uma coisa importante é que para a criança, para que eu possa... Isso é para todo mundo, não é só para o TDAH. Eu realmente preciso pensar a minha maneira, como eu penso as coisas, elas afetam o meu comportamento. A terapia cognitivo-comportamental, Ju, que é pelo menos a que a gente tem mais resultados, né, na área da neurodivergência, seja TDAH, seja autismo, ela preconiza isso. O que eu penso modifica o que eu sinto e modifica o meu comportamento. Só para você ter ideia. Eu vou lá e passo por um amigo meu na rua e não vi. Não, aliás, ele não falou comigo. Se eu penso, aconteceu alguma coisa. Será que aconteceu alguma coisa? Por que não está falando comigo? O que eu vou sentir? Ansiedade. O que eu vou fazer? Vou correndo ligar para ele. Fulano, o que está acontecendo? Você não falou comigo. Veja, mesma situação. Estou passando pela rua e aí passo por um amigo, o amigo não me vê. Mesma situação. Mas eu penso diferente. Eu penso, poxa, ele não tem o direito de não falar assim comigo. Porque eu estou sempre lá do lado dele, eu sou amigo dele o tempo todo, e ele passa por mim, faz que não me vê, poxa. Então eu não quero mais falar com ele. E eu mudo o meu comportamento com esse amigo. Veja, mesma situação. Mesma situação. Passei por um amigo na rua, e aí eu digo, poxa, tá distraído, bichinho. O que eu vou sentir? Sim. Nada. O que eu vou fazer? Nada. No máximo eu vou dar uma risada com ele. Quer dizer, então, pensar sobre o alimento também modifica a maneira como eu sinto em relação ao alimento e como eu me comporto em relação a ele, não é isso? É isso mesmo, exatamente. Precisa ter essa percepção, né? Precisa ter esse entendimento, essa clareza, né, do alimento. Então pensar seria mais ou menos o seguinte: sucrilho ou granola?
Exato. O sucrilho é mais gostoso. Sim. E é mais agradável para o paladar. Eu adoraria comer sucrilho de manhã. Todos os dias. Todos os dias. Porém, eu preciso, nesse momento, comer uma quantidade adequada de alimento. E aí isso muda a maneira como eu me sinto em relação ao granola. E não quer dizer que você não possa nunca mais comer uns sucrilhos, né? Entendi. Você pode sim, de repente, no dia dos sucrilhos, você não vai comer outras coisas açucaradas. Entendi. Né? Então, porque aí é aquele que a gente falou, né? Eu nunca mais vou poder comer os sucrilhos. Uhum. Aí minha compulsão pelos sucrilhos vai aumentar. A minha vontade pelos sucrilhos vai aumentar. Sim. Então, é isso. Hoje, né? Eu tinha um cliente, Ju, que ele passava na padaria e comprava picolé todo dia à tarde. E ele dizia assim, Cássio, isso é uma coisa ruim para mim, porque eu tô gastando muito dinheiro, porque eu compro sorvete para a família toda e tal, não sei o quê. E eu tô gastando dinheiro e tô comendo desadequadamente, porque essa é uma coisa que quebra o meu planejamento alimentar. E aí, qual foi a estratégia? O que foi que eu fiz? Eu simplesmente perguntei para ele, o que você pensa? Vamos fazer aqui o caminho. Tá, fecha os olhos. Eu tô passando pela frente da padaria, o que eu tô pensando? Aí ele disse, eu mereço um sorvete, porque o dia hoje foi tão cansativo, tá tão difícil. Eu vou chegar em casa com sorvete, meus filhos vão gostar, minha esposa vai gostar, então eu vou comprar sorvete. E aí ele já entrava na padaria e comprava sorvete. Eu disse, pronto. Então agora a gente vai mudar a maneira de pensar. Quando eu pensar, eu mereço, eu vou dizer, porém, o sorvete não é a única maneira que eu possa me sentir recompensado. Então, eu posso me recompensar de outra maneira. Isso aí, Ju, faz toda a diferença. Ele deixou de comprar sorvete todo dia. Exato, tá vendo? É isso mesmo. Então, é o que você falou do crossfit, do exercício, Sim, né? do exercício. A maneira como eu penso em relação a aquela determinada coisa modifica o meu comportamento em relação a ela, né? Sim, então, comer natural, comer saudável, começa na cabeça. É isso? Sim, é isso. E aí o comer natural, aliado a um estilo de vida com exercício, aliado a um estilo de vida com menos estresse, de repente, né? Isso tudo vai ser o final maravilhoso. Menos estresse, menos estresse, eu não sei se é possível, Ju. Menos estresse, eu não sei se é possível, né? Menos estresse a gente deixa para academia, né? Isso! Põe lá na academia, veja. Algumas coisas que vamos fazer um resumão aqui para a gente poder encerrar esse episódio. Veja, algumas coisas que a gente aprendeu aqui. Primeiro, a gente precisa gostar do que a gente vai comer, mudar o pensamento em relação a isso, pensar no exercício, né? Sim. Faz aí um resumão do que a gente falou. Então, primeiro a gente tem que entender quais alimentos que a gente gosta mais, né? Qual é o benefício desse alimento para nós. Outra coisa, uma atividade física. O corpo precisa de uma atividade física. A gente é uma máquina, a máquina precisa gastar energia. Claro. Então, a gente precisa achar uma atividade física que realmente a gente goste, que nos dê prazer, que nos estimule, né? Porque não adianta você fazer por fazer. Claro. Isso não vai adiantar nada. Então, tem que ter, sim, né, uma atividade física que seja estímulo para você. Tem que ter uma rotina. Tem que ter rotina dentro da sua, né, possibilidade. Da sua possibilidade, do seu estilo de vida. Né, tentar o máximo possível ter essa rotina, principalmente na parte alimentar, planejar a alimentação e preparar essa alimentação, porque a alimentação saudável consiste... Ô, Ju, e essa conversinha de não tenho tempo, como é isso? Não tem tempo, a gente tem que arrumar um tempinho, né? Vamos pegar um final de semana e vamos fazer as marmitinhas da semana? Pronto. Isso é uma ideia. É a maneira como eu penso, né? Por exemplo, vamos lá de novo. Aqui, terapia cognitivo-comportamental de graça, né? Adoro. Eu não tenho tempo. Não. Eu não gostaria de utilizar o tempo que eu queria descansar para essa atividade, porém, será importante que eu faça isso para que eu tenha uma melhor qualidade de vida. Eu preciso investir em mim. Se eu gosto de mim,
eu preciso investir o tempo nessa preparação. Então, isso aí. mudando o pensamento, que é o que a gente chama de reestruturação cognitiva, mudando o pensamento, a gente modifica a maneira como a gente age. É isso aí, a gente precisa... o não, ele já vem aquela palavra negativa, né? A casa. Já é pesado. Você já fica com não na sua mente. Mas vamos tentar achar um tempo, né? É igual quando a pessoa fala, eu não tenho tempo para fazer uma atividade física, por exemplo. Hoje em dia, as academias têm muitos horários flexíveis, muitos, que você consegue, sim, adequar a sua rotina, né? Eu, por exemplo, o meu horário de treino é 20h30, é 8h30 da noite. Caramba! Porque foi o horário que eu encontrei para que realmente eu fizesse essa atividade física. Ótimo. Porque para o meu organismo, para o meu corpo, para a minha qualidade de vida, vai ser bom. Entendi. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, mas 8h30 da noite. Eu falo, mas foi a maneira que eu encontrei de parar de falar que eu não tinha tempo. Entendi. Então é isso mesmo que você disse, né? Veja, Ju, eu tô gostando muito desse episódio, desse fechamento que a gente está fazendo aqui, porque TDAH, a gente precisa entender uma coisa. Veja, às vezes nós dizemos, essa palavra é muito comum para a gente, eu não consigo fazer isso. Veja, o TDAH, Ju, a pessoa com TDAH, ela acaba criando uma história de vida que proporciona que esse pensamento de não conseguir fazer as coisas seja um pensamento muito comum para tudo que ele faz. Então, veja, por que eu não consigo? Veja, isso começa lá na provinha, lá na minha escola, que eu não consigo ler igual os meus colegas, a provinha que eu vou fazer e eu preciso estudar tanto para poder tirar nota, eu não consigo tirar uma nota boa, não dá para aprender aquela matéria que eu não gosto de... E já começa dali, né? Eu não consigo dali. Aí em casa, você é desorganizado, você não sabe fazer as suas coisas, você não sabe se cuidar. Na escola, menino, você não para quieto. Então a gente vai recebendo essas pechas aí, Ju, e isso vai formando a nossa maneira que nós pensamos a respeito de nós mesmos. Sim. Né? Então eu já começo a dizer, eu sou uma pessoa que não consegue fazer as coisas. Eu sou uma pessoa que não... eu sou uma pessoa desadequada para as coisas. E aí, TDAH, hoje a gente precisa entender isso. A Juliana trouxe isso muito importante. A gente consegue. A gente precisa mudar a maneira como a gente pensa. E isso é um processo de reestruturação. Eu vou tentando. Hoje eu tento, amanhã eu tento. Eu vou me respeitando, claro, mas eu vou tentando. Isso. Como você falou do café. Eu vou utilizar esse exemplo para tudo, Ju. Eu acho que é muito importante. Vai tirando devagarzinho, né? Eu não consigo deixar de comer. Vai tirando devagarzinho. Quem faz a feira é você, negão. Quando você chegar lá no restaurante, lá no mercado, não compra aquele biscoito, compra menos. Eu compro 5 pacotes, eu vou comprar 4. Eu vou comprar 3. E eu vou diminuindo. Vai. Né, Ju? E vai. Automaticamente isso vai acontecer. Isso. À medida que e isso é científico, à medida que eu vou me aproximando do comportamento que eu quero, eu tenho mais chance de reproduzi-lo do que reproduzir o comportamento que eu não quero. Então, dividir, tirar, diminuir é mais próximo de não comer, né, aquilo que eu não posso, do que tirar de vez, por exemplo. Para o TDAH, eu não sei se isso funcionaria. E quando a pessoa começa a ver o benefício, né? É a mesma coisa da atividade física. Quando você começa, o começo é muito difícil, né? Você mudar alguma coisa é muito difícil. Mas a partir do momento que você começa a identificar o benefício, aí vai virar natural. Claro. Vai ser naturalmente, a mudança acontece. Né? Eu fico pensando aqui para um pessoal autista, Ju, eu estava pensando aqui, como você falou, essa cliente minha que come tudo separadinho no prato e tal, que não come aquele tipo de carne. Aí você falou, se a pessoa está adequadamente com tudo, assim, as vitaminas, se está tudo adequado, por que precisa deixar de comer aquilo? Exato. Né? Isso mesmo, Não, continua, mantém. Se ela só come esse tipo de proteína, só come desse jeito, vamos usar ela. Vamos manter. Não é isso? É isso. Justamente. Então, gente, tá aí. A Ju trouxe
tudo isso pra gente. Ju, eu queria te agradecer. Assim, muito obrigado pela prestatividade de estar com a gente. Prêmio, muito obrigado aí por ter liberado a Ju aí 1 hora e um pouquinho aí pra gente, né? Para estar conosco. Foi muito importante, Ju. Olha, eu estava pensando lá em casa, eu estava até dizendo para a Jeane que a gente fala muito disso. Até a gente que é psicólogo diz, olha, cuidado com a alimentação, não sei o quê. Mas conversar com você, Ju, fez toda a diferença para mim, sabia? Ai, que bom, Cássia. Em relação, por exemplo, à atividade física, que a minha psicóloga, porque eu tenho uma psicóloga, né? A psicóloga do psicólogo. Hoje eu vou falar com... a gente vai gravar com Tainá, né? Na próxima semana, né? Que é a psiquiatra do psicólogo. Nutricionista também tem nutricionista. Também tem nutricionista, né? Então, assim... não, Cássio, a gente precisa incluir uma rotina de exercício aqui e tal. A gente precisa ver... Veja, e aí a academia é horrível para mim, mas falar com você sobre o CrossFit me deixou com o olho brilhando para procurar essa atividade física aí, né? Então, algumas coisas foram muito importantes. Porque, veja, gente, é entender isso. A alimentação não é só uma questão de mastigar. A alimentação vai proporcionar que eu tenha no meu corpo os nutrientes necessários para produzir aquilo que o meu corpo precisa. Então, você que, enquanto TDAH, precisa de dopamina, noradrenalina, então vamos comer certo, gente. Vamos devagarzinho, adequando a nossa rotina, vamos tentando melhorar. Procura um profissional da nutrição, um profissional que possa te ajudar no planejamento, né? Te dar um encaminhamento aí, olha, vamos planejar com sua rotina, vamos ver aqui dentro da sua rotina de TDAH, de hiperatividade, como é que eu vou diluir aqui a comida, como é que eu vou... E um profissional da nutrição vai saber fazer isso, né? Então, vai me ajudar a diminuir essa compulsão, porque, por exemplo, e a gente já está... A Marília me sinalizou aqui, mas veja... uma das coisas que, inclusive, a gente vai falar no episódio sobre avaliação psicológica é a dificuldade entre a ansiedade e a hiperatividade do TDAH. Tem uma grande dificuldade. E muitos terapeutas e até profissionais da área de saúde têm dificuldade porque é muito parecido. Então, entendeu? O TDAH, por exemplo, vai na geladeira toda hora. Você está comendo muito, você está ansioso. Não. Eu só estou pondo a hiperatividade para fora, mastigando. É isso mesmo. O tempo inteiro. Entendeu? É aquilo que a gente fala, tá em casa e fica abrindo a geladeira. Então, justamente. Você tem que ter, às vezes, né, procurar alguma outra forma, outra pega uma bolinha, vai jogar lá na parede, a bolinha, vai pôr um negócio ali no dedo, vai ficando aqui no dedo aí, mexendo aquele negócio ali no dedo várias vezes, vai se envolver com hiperfoco e por aí vai. Ju, obrigado mais uma vez, viu? Agradeço aí a você. E foi uma conversa importante. A gente tem muita coisa ainda para continuar aprendendo sobre essa questão da nutrição. Muito obrigado, viu? Com certeza. Obrigada a você, Cássia, toda a sua equipe aí. Obrigado, gente. Muito obrigado a você que ficou com a gente aqui nesse episódio. Mais uma vez, eu queria agradecer a você, a Premium, muito obrigado de novo. Vocês são maravilhosos. E agradecer a você que está aqui com a gente, a você que está no Instagram participando com a gente. Então, assim, continua. Mas você que não está participando com a gente, que veio de lá do Instagram, né? Já faz a sua inscrição no canal, bate seu joinha, adoro falar isso. Bate seu joinha lá pra gente no vídeo aqui, né? Para que a gente possa começar a crescer esse canal. Muito obrigado e até semana que vem com bipolaridade e TDAH. Qual é a diferença disso? Então, a doutora Tainá vai estar aqui com a gente para ajudar a gente a entender qual a diferença entre bipolaridade e TDAH e por que eles se comunicam tanto, né? Vamos falar sobre isso. Obrigado e até semana que vem.